Olá, eu sou Gesiel Evaldi e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O Senhor nos chamou para impactar a nossa geração. Você tem impactado a sua geração para Cristo? Você tem feito a diferença na sua geração? Quero deixar um versículo da palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, que nos diz: vai uma geração e a outra vem, mas a terra permanece para sempre. Geração é algo muito importante. A geração são um povo que vive na terra, que são contemporâneos, que são da mesma época, que vivem os mesmos dilemas, que estão nos mesmos lugares. Isso é uma geração. Interessante que os estudiosos dizem que existem várias gerações. Eles chamam de geração X, é o povo que nasceu de 1965 a 1980. Geração Y é aquela que nasceu entre 1981 a 1996. Geração Z é a geração que nasceu de 1997 até 2010, e a geração Alfa é a que nasceu de 2010 adiante. Isto é, são aquele povo, as pessoas, os jovens que nasceram na mesma época. Isto é uma geração. Mas o que é uma geração na Bíblia? Na Bíblia, geração são as pessoas que são contemporâneas, que vivem na mesma época. Na Bíblia, geração, ela dura mais ou menos 40 anos. Isso é uma geração. Você tem impactado a sua geração? Quando a gente fala da nossa geração, nós estamos falando do povo que está vivendo junto conosco, que vive a mesma época que nós e que fala a nossa mesma linguagem, que está junto conosco. Deus nos chamou para impactar esse povo, as pessoas que estão vivendo conosco no nosso tempo. Você tem impactado? Você tem feito a diferença? Devemos entender que a nossa geração é algo muito importante, porque acontecerá algo na nossa geração que é de suma importância. Primeiramente, nós devemos entender que a nossa geração é a geração do fim. Nós devemos entender que nós estamos vivendo nos últimos momentos e precisamos impactar. Interessante que quando Jesus estava pregando a sua palavra e ele disse que o templo seria destruído, que viria um mal sobre a terra, e ele disse: não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus queria colocar na mente daquele povo que a geração deles é a geração do fim. E todos nós, quando nós estamos vivendo, nós devemos entender isso e sempre achar que a nossa geração é a geração do fim, é a geração final. Interessante que Jesus disse uma parábola que eu acho muito interessante sobre os dois servos, um servo bom e o servo infiel. O servo bom, ele foi fiel e cuidou dos negócios do seu senhor. O infiel, ele pensou e disse bem assim: o meu senhor vai vir tarde, vai demorar em vir, então eu vou começar a espancar os criados, eu vou fazer uma bagunça aqui. E quando o Senhor veio e viu que ele estava sendo infiel, no momento que ele nem imaginava que o Senhor da sua casa viria, e o Senhor o lançou fora. Jesus queria dizer: espere o fim para a sua geração, espere o fim para essa geração. Outra coisa que nós devemos esperar da nossa geração, que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Muitas pessoas estão perdendo a fé porque se esquecem que nós devemos entender que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Paulo acreditava assim, porque quando ele dizia bem assim: quando nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Sabe por que ele falou isso? Porque ele acreditava que a sua geração era a geração do arrebatamento. Nós devemos crer e acreditar que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Nós devemos entender que a nossa geração é a geração de tempos trabalhosos, de apostasia, de coisas terríveis. Nós estamos vivendo isso. Quantas apostasias, pessoas que outrora confessavam a fé em Cristo, que servia a Deus, agora está abandonando o Evangelho, agora estão deixando a palavra de Deus, agora estão indo para outros caminhos. Pessoas que antes estavam junto conosco adorando o Senhor e agora estão servindo a outros deuses. Nós precisamos tomar cuidado e vigiar para que também nós não venhamos cair nessa tentação e sair da presença do amado. Nosso tempo é um tempo de apostasia. Nosso tempo é um tempo trabalhoso, onde muitas pessoas irão sair da presença do Senhor e muitas pessoas irão pecar de uma maneira terrível. Essa é a geração que nós estamos vivendo.
No entanto, devemos entender que a nossa geração também é a geração do avivamento. É a geração onde o Espírito Santo vai ser derramado de uma maneira poderosa, maravilhosa, tremenda. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. Está vindo sobre o nosso país, está vindo sobre a nossa nação, está vindo sobre o mundo um tempo de derramamento do Espírito Santo, onde muitas pessoas serão impactadas, serão cheias da glória de Deus. Mas isso não significa que não haverá trabalho, dificuldades, mas o Espírito Santo está sendo derramado e será derramado de uma maneira tremenda, porque a nossa geração é a geração do derramamento do Espírito. Nós devemos entender que nossa geração é essa geração, é a geração do fim, é a geração do arrebatamento. A nossa geração é a geração de um tempo trabalhoso, mas também é a geração do avivamento. Mas, deixa eu te dizer, precisamos impactar essa geração para Cristo. Nós devemos impactar, primeiramente, para nós impactar essa geração para Cristo, nós precisamos ser diferentes. Não conformar com este mundo, não aceitar o pecado que está cheirando mal já as narinas de Deus. Não podemos aceitar o pecado, as mazelas que está acontecendo. Nós devemos ser diferentes. Mas deixa eu te falar, os diferentes muitas vezes é criticado, o diferente muitas vezes é colocado de escanteio, o diferente muitas vezes é rejeitado, o diferente é menosprezado. Nós não podemos deixar isso afetar o nosso coração, nem precisamos nos levantar para influenciar essa geração, impactar essa geração. Precisamos impactar a nossa geração para Cristo. Para nós impactar essa geração, nós precisamos contar os feitos que temos feito para o Senhor. Mas, primeiramente, para contar os feitos, precisamos fazer alguma coisa. Como que nós vamos contar algo se nós não fizemos nada, se não estamos fazendo nada? Devemos nos levantar e começar a fazer algo. Mesmo que pareça ser pequeno, mas muitas vezes nós não queremos começar, porque parece que o começo é sempre difícil, as pessoas menosprezam, mas devemos começar pelo começo. Muitas pessoas vão menosprezar quando a gente começar. Quando uma criança está começando a andar, muitas pessoas vão desacreditar, vão rir, vão zombar porque vai cair, vai trupicar, mas daqui a pouco vai estar começando a andar, vai dar os primeiros passos e daqui a pouco não vai precisar de ter ninguém mais ajudando ele porque ele vai caminhar sozinho. Deixa eu dizer, porque quando você começar a fazer, muitas vezes você não vai precisar você contar os teus feitos, outras pessoas vão falar daquilo que você tem feito para Cristo. Quando você faz, você vai estar impactando a geração para Jesus. Deixa eu dizer, você quer impactar essa geração? Se encha do Espírito de Deus, se encha da glória de Deus, se encha do poder de Deus. Deixa eu te falar algo da parte do Senhor. Sabe o que nós precisamos fazer na nossa geração? Paulo, quando ele começou a pregar o Evangelho, a Bíblia fala que ele pregou tanto a palavra de Deus que ele encheu toda a sua cidade da palavra. Todos os contemporâneos de Paulo ouviram o Evangelho. Todos os contemporâneos daquela cidade onde Paulo estava ouviram o Evangelho da boca de Paulo. Ele encheu aquele lugar da palavra do Senhor. Deixa eu te falar algo da parte do Senhor. Você precisa, nós precisamos nos levantar e começar a pregar a palavra de Deus para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. Deus te chamou para impactar essa geração. Deus te chamou para impactar o Brasil. Deus te chamou para impactar o mundo. Se levante, comece a fazer algo para o Senhor, para que essa geração saiba que você foi levantado por Deus para fazer algo grande e tremendo. Que Deus te abençoe, fique na paz, que esse vídeo seja edificante para você. Amém.